Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma palestra online aqui na página da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigado, Carmelita, pela oportunidade, pelo convite. Gostaria de saber um retorno. Como é que está o meu som, a minha imagem? Vocês me veem, me ouvem? Me dê um retorno, por gentileza, um feedback. Tá tudo ok? A conexão, o áudio. Olá, Léo Dias, Maria das Dores. Está tudo bem? Maravilha, Carmelita. Quanta alegria, quanta luz, quanta paz. Estarmos aqui juntos mais uma vez, aqui na página da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Possamos agradecer o nosso Pai Maior por essa oportunidade e por esses momentos. Então vamos iniciar as nossas atividades na noite de hoje. Eu me chamo Justino Ivo, sou trabalhador do Cristo, na Seara Espírita, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, como também colaboro no Instituto Eurípides de Barçanufo. E aqui estamos para refletirmos juntos sobre o Evangelho, especificamente sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os brandos e pacíficos. O tema do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes, a gente vai fazer uma prece no inicial. Vamos, de início, todos juntos, vocês de casa e eu daqui, fazer a oração de São Francisco, que na verdade é um mantra para as nossas almas, para os nossos ouvidos, e como também é uma oração, de paz, que tem a ver com o tema proposto na noite de hoje. Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, permiti que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Então vamos fazer a nossa prece inicial, que possamos fechar os nossos olhos, não é ritual, é apenas para a gente se concentrar melhor. Rogando a presença de Jesus, de nossa Mãe Amorável Maria de Nazaré, de nossos anjos guardiães, aqui conosco, a nos inspirar, a nos auxiliar. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nessa oportunidade, juntos e conectados, nessa palestra online, compadecer das nossas dores, das nossas inquietações, nos envolve com as energias necessárias para nossa serenidade, o nosso refazimento e o nosso equilíbrio. Que possamos estar receptivos para a mensagem que aqui ouviremos. E ajuda-nos, Senhor, a compreender mais a mensagem da Boa Nova no Evangelho e a promover em nós a nossa melhora, contribuindo assim por um mundo de paz e um mundo de regeneração. Que assim seja, demos graças a Deus. Olá, Dona Marisnede, Ariades. Então vamos iniciar nossa reflexão, nosso estudo na noite de hoje. Vocês fiquem à vontade daí para interagirem, fazerem suas colocações.
Antes da gente ir propriamente para o assunto, bem-aventurados os brandos e pacíficos, vamos entender o conceito, segundo o dicionário, do que seja pacífico. Que as pessoas confundem muito pacífico com ser passivo. Que há uma distinção, há uma diferenciação. Jesus era pacífico, mas ele era enérgico e firme quando tinha que ser. Então, segundo o dicionário, pacífico é indivíduo que busca viver em paz, sem conflitos. Infelizmente, os pacíficos são uma minoria, porque ainda somos esse ser pacífico da boca para fora. Que o que vale realmente são as nossas atitudes, que vão demonstrar realmente o que somos de fato. E passivo. Passivo é aquele que sofre ou que é alvo de uma ação. Indiferente, que não tem iniciativa, vontade. E é importante nós compreendermos que aqueles irmãos que negam a ciência, sobretudo nesses dias turbulentos em que atravessamos, gerando conflitos e pondo em risco a saúde física e mental de muitos irmãos nossos, principalmente os menos instruídos. Então, nesses dias de crises, sejamos bombeiros, né, de Deus, a apagar o incêndio e não sejamos uma brasa ou uma lenha para aumentar mais o fogo da discórdia, da dissensão. E também é importante nós colocarmos aquelas criaturas que não fazem o mal. Muitos dizem, eu não faço o mal. Mas também elas não fazem o bem, elas não fazem coisa alguma. Não adianta somente não fazer o mal. Mas se você não fazer o bem, você não está fazendo nada. De preferência que façamos o bem, porque teremos um retorno positivo de uma vida de paz e de equilíbrio perante as dificuldades, sofrimentos que se apresentam na nossa vida cotidiana. Então vamos para o Evangelho. Lá no capítulo 9. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5. E essa bem-aventurança é a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra e serão chamados filhos, né, de Deus. E Kardec, logo abaixo, faz um comentário dessa bem-aventurança. Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. É importante que essa violência, ela não é somente física, mas verbal. E até em pensamento, porque através dos nossos maus pensamentos nós emitimos energias, são as chamadas pedradas, né, mentais. Cuidado com nossos pensamentos. Mesmo que a gente não externalize, mas se o nosso pensamento é contrário à lei de amor e de caridade, nós estamos infringindo as leis divinas e morais. E estamos fazendo mal a nós mesmos. Porque toda ação, ela se reflete primeiramente em nós. Aí, continuando aqui. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união.
Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei de todo cristão. Então vamos compreender que aquelas pessoas que abrem a boca para ferir, para agredir, são irmãos doentes, carecidos de nossa compaixão e de nossas preces, porque quem está são e sadio jamais abre a boca para ferir. Pelo contrário, é a lógica, é a fé racional. Quando estamos bem, abrimos, emitimos palavras para construir, para levantar, para ajudar. Jamais derrubar alguém. E é importante nós fazermos a diferença entre pacífico e pacificador. Então, que possamos estar nos perguntando. O legal da doutrina espírita, essa doutrina consoladora e bendita, os seus 3 aspectos, que nos orienta quem somos, de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui na Terra, qual o nosso papel, quanto filhos de Deus que somos e cristãos que nos intitulamos. Então, pacífico é aquele que é amigo, da paz. O pacificador vai além de ser amigo da paz, ele trabalha e age em favor da paz. Justino, e como nós construímos essa paz? Todos queremos paz, mas ela é construída, ela é trilhada. Algo que vem de dentro, para fora, com o nosso esforço, com o nosso empenho, através do exercício da caridade e do amor ao próximo. Existem diversas formas de você estar fazendo esse bem, exercitando essa caridade, como nas redes sociais, essas ferramentas, através das palavras, de uma oração, enfim, de uma ligação e até silenciar diante das calúnias e das injúrias. Compreender que aquele irmão que está nos agredindo verbalmente é um irmão, doente, que está precisando de auxílio, sobretudo espiritual. O pacificador é aquele que promove a paz. É necessário não apenas revidar o mal, preciso propagar o bem. E o bem contagia. Uma palavra, como nos diz o Evangelho, ela pacifica, ela esclarece. Voltando para o Evangelho, Kardec faz aqui uma interrogação. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu, Jesus, ele não condena os bens terreno. O problema é que nós damos mais importância às coisas mundanas. Nós não valorizamos os valores do espírito. Então, é importante e necessário manter o equilíbrio das coisas de Deus com as coisas do mundo. Que nós precisamos das coisas materiais. Não sejamos hipócritas. Mas, infelizmente, algumas situações nós curvamos mais o nosso olhar para as paixões terrenas. E Kardec continua. Por estas palavras, ele quer dizer, até esse dia os bens da terra estão em posse
pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que frequentemente falta o necessário. E é importante, jamais a gente combate a violência com violência. Gandhi, esse grande pacifista e líder indiano, ele combateu a violência com a não violência, porque quando nós combatemos o mal com o mal, nós pioramos mais a situação, geramos mais violência ainda. E falando em Gandhi, certa vez ele disse o seguinte: se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E essa paz que tanto almejamos, ela começa em nós. Deve partir de nós. Justino, e como eu promovo essa paz comigo mesmo? Mais uma vez o convite da nossa renovação íntima e moral. Por isso, não é à toa a pandemia. Tudo que acontece tem a permissão, né, de Deus. É necessário a bendita dor bater a nossa porta para a gente despertar as nossas consciências, para os sentimentos nobres, para irmos ao encontro da dor alheia, pensarmos no outro, se colocarmos no lugar, né, do outro. Nesses dias estamos trabalhando esses sentimentos. O verdadeiro pacificador não é somente aquele que estabelece a paz e concórdia, mas é aquele que estabelece a paz dentro, né, de si. E quais os meios para se adquirir a brandura e a mansuetude? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a luz, né, do Cristo. A afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação. É necessário, nesses dias, a gente fazer uma pausa, uma reflexão, um exame de consciência. E é oportuno, porque nós estamos no início, né, do ano, mais um ciclo que inicia na nossa existência terrena e espiritual. Qual o nosso dever, não somente enquanto cidadãos, mas enquanto espíritos imortais e filhos de Deus, né, que somos? O que eu tenho feito para contribuir para a minha melhora, por um mundo não é melhor? Será que toda ação que eu vou fazer, eu penso no retorno? Será que isso que eu vou fazer vai trazer algum bem? Vai me trazer algum bem? Vai fazer mal a alguém? É importante a gente fazer essa análise, consultar a nossa consciência. Consultamos a nossa consciência. Deus fala conosco através dela. Por isso que é importante a oração, né, diária, para que os nossos mentores nos auxiliem, nos inspirem no melhor a fazer diante de toda e qualquer situação. Jamais vamos tomar decisões quando estivermos com raiva, encolerizados, que mais na frente a gente pode se arrepender, ter remorsos e sofrer ou fazer sofrer alguém. É importante essas reflexões. Vamos estudar mais o Evangelho, a Boa Nova, né, do Cristo, porque o estudo, ele traz conhecimento e, naturalmente, deixamos de ser ignorantes. O mal ainda existe em nós devido à nossa ignorância, sobretudo moral, devido à ausência de conhecimento. Porque quando nós estudamos, é importante buscarmos internalizar aquilo que estamos estudando e depois vivenciar. E para a prática. Tudo começa
no seu, né, devido tempo. É um passo, né, de cada vez. Então, essa transformação não é de uma hora para outra, não é do dia, né, para a noite. Então, é importante a gente buscar estudar as leis divinas e morais para a gente compreender tudo o que se acontece, tudo que acontece à nossa volta, principalmente, né, no momento, né, atual. E lembrando que nós somos responsáveis por tudo que acontece, né, conosco, porque somos regidos pela lei de causa e efeito. E o que é isso, Justino? Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Se estamos passando por essa ou aquela situação, é porque lá atrás nós escolhemos, fizemos a nossa escolha. Então é importante a gente ter cuidado a partir de agora com o que estamos escolhendo, com o que estamos pensando, com o que estamos falando e, sobretudo, agindo para com o outro, porque existe, né, uma lei, a lei do retorno. Tudo que a gente faz retorna, né, para nós. Então, vamos refletirmos juntos sobre a afabilidade e a doçura. O espírito Lázaro coloca o seguinte: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes. Quando fala esse bem, é indistintamente, não é só aquelas pessoas que estão mais próximas, né, da gente, mas é no todo. E a gente pode fazer isso através de uma oração, porque a oração ela tem esse poder de emitir vibrações de energias, porque o universo ele recebe tudo que emitimos e aquela energia ela vai, mas depois ela retorna. Agora, cuidado com essa benevolência, que não seja somente de aparências para demonstrar que somos bons, mas a verdadeira caridade é aquela que fazemos desinteressadamente, espontaneamente. Aí o Evangelho coloca: o mundo está cheio dessas pessoas, essas pessoas que vivem de aparências. Nós, enquanto humanos, temos máscaras. É importante nós retirarmos de nós essas máscaras, que muitas das vezes nos impedem de compreender mais os ensinamentos e as lições do Divino Mestre. E o mundo está cheio dessas pessoas. São os lobos em pele de cordeiros, que têm um sorriso nos lábios, mas o fel no coração, que são brandas, contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade. Aí lá se vem o tal do orgulho. O orgulho é um dos grandes inimigos que nós devemos combater em nós, uma dessas chagas da humanidade. Quando a gente fala, é combater em nós mesmos, porque o maior inimigo, né, certa vez, né, Dalai Lama, né, falou isso, o maior inimigo reside em nós mesmos, a nossa ignorância, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Agora vamos falar sobre a paciência. É um outro tema que está nesse capítulo. É de um espírito amigo, que fala, né, da dor, da bendita dor que bate à nossa porta. Mais uma vez, já foi dito outras vezes, inclusive, aqui nessa página, através de outras palestras de irmãos nossos. Esse sofrimento que nós escolhemos
Porque tudo é uma questão de escolha. Para a gente ser feliz, para a gente adquirir essa ciência da paz, não é necessário a gente sofrer. O Espiritismo não faz apologia ao sofrimento. Nós é que escolhemos. Existem dois caminhos, duas portas, dois pesos, duas medidas, como se diz. Mas na nossa ignorância, na nossa imperfeição moral, nós escolhemos a porta larga, das coisas fáceis. Aí a bendita dor bate a nossa porta, que é justamente para a gente pôr um freio aos nossos impulsos inferiores. E aqui o espírito amigo, que segundo a espiritualidade, é a veneranda Joana de Ângeli. E olha só o que ela diz. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí mais à frente fala, né, da paciência. Da paciência de tolerar aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho como instrumento de nossa evolução e para a gente aprender a perdoar. Não é à toa que nós estamos com irmãos difíceis na nossa caminhada. Então vamos bem dizer, agradecer a Deus por termos a oportunidade de sermos, né, testados, de exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa compaixão. As bênçãos são mais numerosas do que as dores. Olha só, a gente recebe mais do que a gente, né, merece. Então, nesses dias, vamos agradecer pelo básico que temos, pela vida, pelo pão de cada dia, por esses momentos, pela saúde, pelo manancial de bênçãos, de informações que temos através da doutrina espírita, dessa doutrina consoladora e reveladora. E o fardo parece menos pesado quando olhamos e curvamos o nosso olhar para o alto. Porque quando nós vamos ao encontro da dor alheia, certa vez Chico nos recomendou, para que amenizemos as nossas dores de toda ordem, vamos ao encontro da dor alheia. Nós vamos perceber que a nossa dor é ínfima em comparação a outros irmãos nossos. Não vamos complicar mais a situação, reclamar, esbravejar, porque o fardo se torna mais pesado ainda. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. E o mesmo Cristo, o meigo Rabi da Galileia, disse que estaria conosco até a consumação de todos os séculos. Então vamos bater a porta para que o Cristo venha até nós, através das nossas orações diárias, do exercício, do serviço e do bem ao próximo, que devemos estender e procurar diariamente. Existem diversas formas que a gente pode ajudar alguém. Muitos irmãos famintos. Levemos 1 quilo de alimento para aquele irmão que está precisando do básico para viver bem e com dignidade. Não vamos julgar, não vamos condenar também aqueles irmãos menos adiantados, que isso é caridade. Obediência e resignação. Essa mensagem é do Espírito Lázaro. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. E olha só o que Lázaro fala aqui. Obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Obedecer às leis divinas e morais. E resignar-se. O que é resignação?
é não se revoltar, não se desesperar perante as vicissitudes, as mazelas, as problemáticas, os dissabores que carregamos na nossa vida, né, diária. Vamos buscar ajuda, não é, do alto, orientação perante as tribulações, as cruzes que carregamos. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Olha só, a virtude da vossa geração é atividade intelectual. E, infelizmente, nós valorizamos, como havíamos falado no início, as questões, né, materiais, as questões mundanas. É importante nós voltarmos o nosso pensamento, as nossas consciências para as virtudes, né, divinas que nós adquirimos através do altruísmo. E o que não é altruísmo? É quando fazemos o bem ao outro desinteressadamente, sem aguardar recompensa alguma. Deus, que vê o que fazemos, nos recompensará a seu tempo e de acordo com o nosso merecimento. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, nós podemos ser esses agentes, né, de paz, por dias melhores, por um mundo melhor, se colocando, né, no lugar do outro. A partir do momento que eu não nego a ciência, eu estou indo ao encontro das leis, né, divinas, porque eu estou respeitando as leis, né, morais, e como também as leis, né, humanas, porque as leis humanas Deus permitiu para que nós seguíssemos, para que nós respeitássemos. Então, nem mais e nem menos, porque a partir do momento que eu fujo da racionalidade, eu estou indo ao encontro da cegueira, do fanatismo, que é prejudicial a nós e às pessoas que estão ao nosso redor. Bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, pessoal, e a cólera? Vamos refletir agora sobre a cólera. Mais um tema desse capítulo. A cólera nada mais é do que raiva, não é? Do que raiva que dispensamos, que estendemos ao outro e a nós mesmos. Que essa raiva, ela é prejudicial primeiramente a nós. Tudo o que fazemos em nós se reflete primeiro em nosso íntimo. Então aqui o espírito protetor coloca o seguinte: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que vos possa rebaixar, vos considerar o contrário de tal modo acima dos vossos irmãos. Então, o orgulho, infelizmente, é um dos grandes facilitadores para que a cólera se aposse e tome conta, né, de nós. E essa raiva que nós carregamos e muitas das vezes nós explodimos, elas são refletidas em nós através de doenças. A própria ciência já estuda isso, porque o coração acelera, né, mais rápido e faz mal todo o nosso organismo, ao nosso fígado, aos nossos rins, e tiram o nosso sono. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a sua saúde,
compromete-lhe a vida, veria que é a sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, detê-lo: o pensamento de que se torna infeliz todos aqueles que o cercam. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? Então, se nessas horas a gente pudesse nos ver diante de um espelho, nós teríamos medo de nós mesmos. Então, vamos buscar o Evangelho, a presença, né, do Cristo, para que nós aquietemos as nossas mentes, acalmemos os nossos corações, asserenemos os nossos ânimos, para que tenhamos moderação e equilíbrio em toda e qualquer situação e atitude da nossa vida diária e cotidiana. Temos aqui algumas outras reflexões sobre o tema que estamos abordando na noite de hoje. Obrigado a todos que estão interagindo, né, conosco, agradecendo, né, a presença da conselheira Flora, né, Isabel, né, da nossa amiga Socorro, né, do Léo Dias, da Georgiana. Muito obrigado pela presença. Então, temos aqui algumas reflexões sobre essa brandura e mansuetude de coração. Porque ser brando e pacífico não é aceitar tudo, não é calar diante de uma inverdade. Há momentos que é necessário nós falarmos, porque a verdade, ela liberta e ela esclarece, não é, também. Como Cristo no Evangelho tem um exemplo bem claro para com os vendilhões, né, no templo, que eles, as pessoas, né, os doutores, né, da lei, os fariseus, usavam, né, o nome, né, da fé, né, de Deus para se enriquecerem, para se darem bem financeiramente. E Jesus chegou, né, derrubando todas aquelas bancas, não é? Aquelas, né, atitudes que, né, os irmãos estavam, né, agindo, usando a boa vontade, não é dos outros para se enriquecerem. E Jesus, né, chegou, né, derrubando e, né, falando em um tom mais firme, em um tom mais, né, enérgico, que não é daquela forma. Então, né, nos dias, né, atuais, nós podemos ser esses agentes, não é, da paz, não concordando em tudo com os que os irmãos fazem, agindo contra, não é, a razão, e, né, tirando a esperança de irmãos nossos, como, por exemplo, né, na questão, né, da pandemia. Não é porque a gente está vacinado que a gente vai, né, afrouxar, vai deixar de usar máscara. Ah, eu estou vacinado, então eu posso, né, abraçar isso, né, aquilo outro. E é importante cada um, enquanto cidadão, enquanto filhos de Deus, que dizemos que somos, falar a verdade e contribuir por um mundo, não é, melhor, né, através, sobretudo, do nosso exemplo. E a palavra, né, também, mas não uma palavra no sentido, quando eu falo energia, firmeza, não é palavra para ofender, desrespeitar, mas é para construir, para esclarecer e nos fortalecer. Então aqui fala, né, o seguinte: o Sermão do Monte contém a essência das máximas de Jesus. É como se fosse um resumo do que deve ser seguido pela humanidade para alcançar a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade.
As lições contidas no sermão representam um novo padrão de conduta. Porque naquela época, né, que Jesus esteve encarnado, era necessário mais firmeza, porque era um povo mais endurecido, mais bruto e mais rude. Jesus encarnou entre nós e nos trouxe a lei de amor, que precisa ser executada dentro, né, de nós. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. E quem são os mansos? Os mansos são aqueles que têm um coração aberto às claridades e verdades espirituais. São os que atendem aos chamamentos da mansuetude no trabalho incessante, né, do bem. Os mansos herdarão a terra, pois quanto mais a pessoa compreende, menos quer, menos possui e mais desfruta, né, da vida. Para sermos mansos no sentido trazido por Jesus, precisamos vencer a violência, a cólera e toda expressão descortês com nossos semelhantes. E jamais a gente vai ser brando impondo aos outros isso ou aquilo. Pelo contrário, através das nossas sugestões, das nossas atitudes, dos nossos exemplos, que nós conquistamos e que nós arrastamos multidões, como assim nos fala o Evangelho. Aqueles que não estiverem afinados com a nova ordem das coisas serão convidados a habitar outros planetas. Nós estamos passando por esse momento de transição planetária. Então, o mal está com os seus dias, né, contados. Então, aqueles irmãos que não acordarem para essa mudança, né, moral, eles não renascerão mais no nosso orbe, né, terrestre. Porque para que haja mudança é necessário que aconteçam crises. É nas crises, nas turbulências, que as transformações acontecem. Sabiamente, né, na lição que nós estávamos falando anteriormente sobre a cólera, sobre a raiva, Lázaro cita os que em casa são tiranos dos familiares, agressivos, incapazes de gesto de delicadeza. Mas fora do lar apresentam-se de forma educada, no falar, no ouvir, como a gente vê muito por aí. Não é? Exemplos, fatos, relatos, que dentro de casa é um grande ditador, mas fora de casa é aquele amigo, né, simpático. E a verdadeira caridade, ela começa dentro da nossa casa, para com os nossos. Por isso que nessa pandemia nós fomos convidados a estar mais próximo dos nossos entes, né, queridos. Amar mais, a ter mais paciência. Não é à toa que nós estamos com os familiares difíceis. É para a gente aprender a ser uma criatura melhor, amar e a perdoar verdadeiramente, como tão bem exemplificou o Cristo no Evangelho. Por isso, quem deseja ser verdadeiramente afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo, ter respeito, não é? Principalmente com todas as diferenças no tocante à questão racial, no tocante à questão sexual. E pessoal, para finalizar, nós já estamos finalizando aqui a nossa live, agradecendo a presença, né, de toda essa oportunidade de estarmos aqui juntos e conectados, interagindo, que essa paz do Cristo possa se estender a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares. Possamos refletir diariamente as lições do Cristo no Evangelho, desse amor. Amor a Deus, ao próximo, como a nós mesmos. E a gente vai deixar aqui uma mensagem de Emmanuel do livro Ceifa de Luz, através da psicografia de Chico Xavier, na cultura da paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias,
como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem, buscando a consideração de pacificadores. Guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. E, para finalizando, é importante, pelo menos uma vez por semana, um encontro familiar para falar do Evangelho, da Boa Nova, né, do Cristo, estreitar os laços familiares, que a família é o cadinho primeiro da vida, a escola primeira do Espírito, é onde tudo começa. Tem uma mensagem de Maria, né, de Nazaré, no livro ditado pelo Espírito Miramês, em que a Consoladora dos aflitos, nossa Mãe amorável, Consoladora dos lares, né, também, nos diz: só haverá paz no mundo e nas ruas quando houver paz e harmonia nos lares. Só haverá paz no mundo, nas ruas, quando houver paz e harmonia nos lares. Então vamos buscar implantar o Evangelho do Cristo na nossa casa, na nossa família. E aqueles que não puderem participar, vamos orar, vamos rezar por eles, para a gente contribuir por um mundo melhor. Eu tiro por experiência, depois que eu implantei o Evangelho aqui na minha casa, porque toda família tem altos e baixos, oscilações, dissensões, a convivência melhorou bastante. O clima fica mais agradável e harmonioso, porque quando nós implantamos o Evangelho do Cristo, nós trazemos a presença dele para a nossa casa, para a nossa família. E, naturalmente, a paz e a harmonia reina no nosso recinto doméstico e, principalmente, em nossa casa mental, em nossos corações. Então é isso. Muito obrigado. E que essa paz possa estar com todos nós nesse instante, e agradecendo aí as pessoas que estão interagindo, Georgiana, Vanderlei, obrigado Carmelita, por essa oportunidade de estarmos aqui falando, né, de Jesus, dessa bem-aventurança, a Socorro, Dona Marisné, de tantos outros irmãos. Quanta alegria, quanta paz, quanta luz. Então vamos finalizar em prece. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, a nossa Mãe amorável, Maria de Nazaré, por esses momentos. Por mais um dia, pela vida, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde, pelo amparo, pelo necessário e suficiente que temos para viver bem e com dignidade. E que essa paz que aqui estamos recebendo do alto, de Jesus, de nossos anjos guardiães, possam se estender a outros irmãos nossos mais carecidos. Os irmãos em aflições, os irmãos outros com transtornos de toda ordem. Rogamos pela paz no mundo, pelos países em conflitos do planeta, que nossa Mãe amorável Maria de Nazaré estenda o vosso amor e compaixão sobre todos os lares, especialmente aqueles em desajustes. Muito obrigado, Senhor,
pelos meus braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pelas minhas mãos que trabalham, quando tantas mendigam, pelos meus olhos perfeitos, quando há tantos sem luz, pela minha voz que canta, quando tantas emudecem. Maravilhoso, Senhor, tem um lar para voltar, quando há tantos que não têm aonde ir. Sonhar quando há tantos que revolvem pesadelos. Amar quando há tantos que odeiam. Sorrir quando há tantos que choram. Viver quando há tantos que morrem antes de nascer. Sobretudo ter pouco a pedir, muito a agradecer. Muito obrigado, Senhor, pela vossa presença, pela vossa assistência. Que essas energias salutares se estendam aos nossos lares e familiares, aos irmãos lá fora, em dores e provações maiores do que as nossas, aos irmãos doentes nos hospitais com doenças de toda ordem, acometidos pela Covid, pelas síndromes virais e gripais. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Que assim seja. Muito obrigado, um abraço de coração e até a próxima com a permissão de Deus. Lembrando que a live vai ficar salva aqui na página, agradecendo a Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus por estarmos aqui por esses momentos.